Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, Pai seja com todos nós nesse dia 29, de novembro de 2021, mais uma vez e sempre, graças a Deus, por tudo que Ele nos tem dado, pela vida, pela redenção, pelo pão de cada dia, pelos livramentos, pelo entendimento, não é isso? Pelos profetas, pelos apóstolos, pelo entendimento da igreja, E amém, e por tudo mais, irmãos? E graças a Deus por isso. E vamos perseverar, irmãos? Em oração, em meditação, em obediência à palavra, em aperfeiçoamento na fé, na esperança, E na obediência à palavra que é o amor, O amor de Deus, O amor de Cristo, O amor da igreja, que é a obediência à palavra do Deus vivo, E a fé em tudo aquilo que está escrito, E a esperança da salvação, de sermos contados entre as virgens prudentes, que serão arrebatadas e transformadas, para poderem ser reis e sacerdotes no milênio e na eternidade. E amém, E graças a Deus. Então, irmão, vamos continuar aí, com a nossa caminhadazinha. Nós estamos aqui nos escritos, do Irineu, que foi um cristão, foi até bispo em Lyon, na França, nos anos 200 depois de Cristo. Então nós estamos vendo aqui que ele está descrevendo, uma heresia, que está sendo chamada de gnosticismo, que vem da gnose, do conhecimento, E nós estamos falando aqui da numerologia que foi inventada pelos filósofos gregos, e outros filósofos, que pregavam e acreditavam que os números apresentam revelações, conforme nós vimos aí. Inventaram aí a tétrada, que é um conjunto de 4 números, que significa aí um monte de coisa. E são 11 tétradas, 4 números organizados de forma diferente e que revelam as coisas que tem no universo. Então é o seguinte, um dos cabos que fundaram essa numerologia ou que trabalharam com ela foi um filósofo chamado Platão, que escreveu que tinha 2 tipos de conhecimento, Era um conhecimento que era ligado ao mundo, visível, sensível, e o outro conhecimento ao mundo inteligível, invisível, E ele disse que a matemática seria o elemento de ligação entre esses 2 conhecimentos, entre esses 2 mundos, E a matemática, então, permitia a alguém acessar as verdades, a respeito dos entes abstratos, dos entes invisíveis, das coisas invisíveis. E a matemática levaria o indivíduo, qualquer pessoa, a encontrar, através do raciocínio, verdades universais, eternas e imutáveis. Então foi aí que surgiu esse negócio aí da numerologia, Porque depois dele veio um outro filósofo chamado Pitágoras, Ele fundou uma escola, E essa escola ela teve um impacto nas diversas áreas, principalmente na matemática e na música, Claro, toda filosofia tem impacto em tudo que a gente possa imaginar, Então, a escola do Pitágoras, o tema dela, digamos assim, o tema, ou o lema,
O lema da escola do Pitágoras era o quê? Tudo é número e harmonia. Tudo é número e harmonia. Né? Por isso é que ele trabalhou, então, com a numerologia. Certo? E o outro conceito aí, né? Que o Irineu fala desses filósofos é o conceito do demiurgo, né? Demiurgo, que é chamado Deus lá do Velho Testamento, né? O Deus irascível, né? É o Deus dos judeus. E o Deus do Novo Testamento é outro Deus completamente diferente. Então eles botaram o nome nele de Demiurgo, porque Demiurgo significa o quê? A palavra Demiurgo significa aquele que trabalha para o público, para o povo, né? Demos significa povo e Ourgos significa trabalhador. Então ele é um trabalhador do povo. Ele reconhece que ele foi o criador, né, do mundo material. Só do mundo material. Certo? Mas ele fala também num tal de Acamote, que é a mãe, né? A mãe que criou o mundo, né? Criou a sabedoria e é um assistente do Deus, né? Que criou, do Demiurgo, né? E do outro Deus que eles arrumaram aí. Certo? Então o Irineu, ele descreveu, então, rapidamente, né, o que significava essas heresias, né? Principalmente essa heresia chamada gnosticismo. E aí, então, ele vai refutar, né? Ele vai refutar essa heresia do gnosticismo. Então, qual é a refutação que ele vai apresentar? Ele vai dizer que para os gnósticos, né, Jesus Cristo, né, não se fez homem, né? Ele se revestiu de um corpo psíquico, visível e palpável. Ele não é o verbo que se fez carne, mas ele é o Salvador. Quer dizer, reconhecia nele o Salvador, mas não que ele tivesse se tornado carne, né? Coisa que o apóstolo João fala lá numa de suas cartas, né? Quem não confessa que Jesus veio em carne, né, é mentiroso, né? Então o Irineu, ele apresentou o que ele chamou de regra de fé para refutar a falsa interpretação das escrituras e das doutrinas cristãs. Porque ele estava combatendo o gnosticismo, mas tinha outras heresias lá que estavam sendo combatidas por outras pessoas. Então, o que ele fez? Ele propôs uma regra de fé, né, para que se combater. E essa regra seria o que iria regular, né, o combate a todas as heresias, a todas as falsas interpretações das Escrituras e a todas as falsas doutrinas, né, a perversão das doutrinas cristãs. Então, a regra de fé dele é que nós vamos ver rapidamente o que é isso. Que são muitas coisas, nós estamos vendo só os resumos, né? Não nos interessa aprofundar nessas coisas. Precisamos apenas de saber o principal, né? Então, a regra de fé que ele propôs, né, é o quê? É o modo de interpretação das Escrituras. É o método, né? O método e o modo de interpretação das Escrituras. Nós vamos ver rapidamente isso aí. Porque ele dizia o quê? Que os gnósticos, né, eles interpretavam as Escrituras com base na filosofia do Platão e do Pitágoras. Olha aí, ó, presta atenção. Os gnósticos, eles interpretavam as Escrituras sagradas, tanto do Velho como do Novo Testamento, com base na filosofia do Platão e do Pitágoras. Nós acabamos de ver o que era a filosofia do Platão e do Pitágoras, que é a matemática, né? Certo? A tétrade, a matemática, a numerologia.
Quer dizer, os números significavam para ele muito mais coisas do que propriamente a palavra, né? Então nós vamos ver rapidamente essas coisas, mas hoje nós vamos parar por aqui. E paz seja com todos nós, e amém, e até amanhã, se Deus quiser.